Bom dia a todos, graças a Deus, aqui irmão Zezinho. Peço a você aí que está do outro lado aí, inscreva-se lá no meu canal Verdade que Não Quer Calar. Eu gravo um vídeo lá falando da palavra de Deus. Estou aqui com a Bíblia aberta no livro de A Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Eu queria falar num assunto, mas eu vou ler a Bíblia primeiro aqui. Paulo dizendo assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: Admiro-me de que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro senão que há alguns que vos perturba e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito. Mas o que está acontecendo, irmão Zezinho? Eu, nesta manhã, eu queria falar a você a respeito do evangelho que se prega hoje, né? Tem vários segmentos de pessoas, você vê aí, está os borbotões na internet, né? Tá assim de pessoas pregando o evangelho, e eu dou até risada, né? De ver pessoas que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus e pregando vários tipos de coisa, né? Pregando autoajuda, né? Pregando que você tem que dar para você receber de Deus, que você não precisa fazer aquilo, não precisa fazer aquilo outro, né? Que Deus ama a todos de comum acordo e que Deus não vai condenar ninguém. Eu vi até alguém dizendo aí que esse negócio de juízo final, isso daí é ficção da cabeça dos evangélicos, que Deus não vai condenar ninguém, que morreu, acabou, né? Mas é isso que o diabo quer, é isso que Satanás quer que você, que eu, que nós acreditamos que não existe juízo, que não existe nada disso daí, que nós podemos fazer o que nós queremos, que não tem problema nenhum. Mas isso não é novo. Por quê? O apóstolo Paulo aqui, 48, 50 anos quase, 48 anos depois de Cristo, Paulo, ele já estava enfrentando esses mesmos problemas também. Qual era o problema que Paulo estava enfrentando? Paulo estava enfrentando um problema que o judaizante, a religião dos judeus, estava sendo introduzida no meio dos irmãos, né? Então tinha aquelas pessoas que queriam introduzir as doutrinas do judaísmo dentro das igrejas de Paulo. E Paulo ele sempre deixou muito claro que ele não pregava mais a lei, embora sendo um homem que era conhecedor da lei de Moisés, homem que foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo ele era um teólogo, né? Então ele via nas igrejas um grande problema. Qual era o problema? Era que os judeus ele estava querendo colocar as suas doutrinas, né, juntamente com o Evangelho da Graça. Então foi preciso Paulo escrever essa carta e levar para os irmãos. Inclusive eu aconselho você, né, ler essa carta, que é muito importante, principalmente para aqueles que crêem na graça do Senhor Jesus, né, aqueles que acreditam que eu não preciso guardar o sábado, aquele que acredita que eu não preciso me abster de nenhum tipo de alimento, né? Aquele que acredita que eu não preciso guardar nada da lei, porque a lei ela morreu, né? O escritor aos Hebreus fala que ela foi morta, que hoje a lei ela serve para nós porque para nós pegarmos alguns exemplos, como do povo de Israel, né? Que as coisas que o povo de Israel fizeram
de errado, nós devemos pegar para nós, né? Mas devemos não querer guardar a lei, porque a lei, ela termina na morte de Jesus no Calvário, certo? E Paulo, ele estava enfrentando esse grande problema. E note que eu falei o quê? 48 depois de Cristo. E nós já estamos há quase 2000 anos, mais de 2000 anos, quase não, há mais de 2000 anos, né? Que o evangelho tem sido pregado. E hoje, nas igrejas, estão sendo introduzido muito mais aberração do que no tempo de Paulo, né? Hoje, nas igrejas, as pessoas estão ficando até tontas, as pessoas não sabem para onde correr. Por quê? Porque hoje se coloca na frente dos púlpitos pessoas que não têm conhecimento, que não têm capacidade de ensinar o que é a essência do evangelho, o que realmente o evangelho veio fazer. Jesus ele não veio trazer aqui uma nova religião, porque quando Jesus ele veio na Terra já existia muitas religiões. Por exemplo, o budismo é 600 anos antes de Cristo, né? Várias religiões grandes aí já era da época de Jesus. Jesus não veio aqui trazer uma nova religião. Jesus veio trazer aqui para o homem, dizer para o homem que o homem se arrependa, né? Que o homem venha a se converter dos seus maus caminhos, né? Ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Capítulo 14 de João, o Evangelho de João diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Entendeu? Então, o objetivo de Jesus hoje aqui é juntar um grupo de pessoas, o Evangelho é juntar um grupo de pessoas salvas, né? De pessoas transformadas, de pessoas que querem realmente deixar o pecado, que querem deixar a desobediência. Você entendeu? Jesus não veio aqui como esse evangelho da prosperidade aí, que você dá 100 para ganhar 200, que você dá carro, que você dá apartamento, que você dá para receber de Deus. Não. Jesus não veio, a prova disso daqui que Jesus ele nunca pediu nada para ninguém. Jesus ele nunca, nos evangelhos, ele nunca pediu dinheiro para ninguém. Você entendeu? Se as pessoas que davam o dinheiro, porque quando Jesus esteve aqui, a Bíblia leva-nos a entender que tinha uma bolsa, da qual Judas tomava conta, né? E essa bolsa as pessoas davam dinheiro, mas era voluntariamente. Jesus nunca pediu nada para ninguém. Você não vê o apóstolo Paulo pedindo nada para ninguém. Inclusive Paulo trabalhava, né? Para não ser pesado aos irmãos. Mas não é errado também você contribuir na obra para sustento dos pastores, para sustento da igreja, para que a igreja tenha dinheiro para pagar água, luz, porque na verdade o Estado não ajuda nada a igreja. As igrejas, pelo que eu sei, elas vivem de contribuição voluntária dos irmãos. Você entendeu? Das ofertas. Então eu vejo também muitas pessoas aí metendo pau, né? Dizendo, porque a igreja, ela não precisa de dinheiro, porque a igreja não sei o que, Jesus não cobrou nada. Eu concordo. Agora essas pessoas também, elas deveriam também explicar como a igreja vai viver. Você entendeu? Deveria chegar e dizer, não, ou eles ir lá escrever lá um livro, uma teoria de como a igreja vai viver, né? Porque até hoje a igreja, o que é o dízimo? O dízimo é a contribuição. Ah, mas o dízimo está no Velho Testamento, irmão. Não sei o quê. Não, mas é uma contribuição. Ela é uma contribuição. Você entendeu? Uma contribuição para quê? Para que a igreja possa manter. Eu sei que há muitas pessoas que pegam esse dinheiro e investem em coisas erradas. Isso tem mesmo. Isso tem mesmo. E se não tivesse dízimo, não ia ter esse desvio de dinheiro da mesma forma? Porque a própria Bíblia diz que Judas, ele era ladrão, ele roubava. Ele roubava o dinheiro que era lançado à bolsa. Quando aquela mulher, ela vai e
e coloca aquele unguento, né, nos pés de Jesus, aquele perfume ali, né, que começa a lavar os pés de Jesus. Judas interpelou porque ele queria que vendesse um unguento, melhor dizendo, desculpa a expressão, para poder vender, né? E ainda ele diz assim, poderia dar aos pobres. Se eu não me engano, está lá no capítulo 11 ou é 12 13 do Evangelho de João. Essa passagem é 13 mesmo. Entendeu? Então Judas, ele estava preocupado não com os pobres. A própria Bíblia fala, mas era porque ele era ladrão. Então, se há pastores ladrão, não importa a maneira que fosse contribuir. Dízimo, oferta, oferta alçada. Sempre vai ter pessoas que têm desvio de conduta. Como tem em toda parte da sociedade, tem advogado ladrão, tem delegado ladrão, tem juiz ladrão, tem presidente ladrão, tem tudo. Você entendeu? Agora, o que eu quero dizer é que hoje nas igrejas estão introduzindo nas igrejas o evangelho que não é o evangelho de Cristo. Mas por que eu digo isso? Porque esse evangelho que hoje estão colocando aí são evangelho que está desviando as pessoas do caminho certo. Mesmo as pessoas nas igrejas, em grupos, as pessoas estão indo para outro caminho. Por quê? Porque o único objetivo do evangelho que Paulo pregava era o quê? Era a libertação do homem, era a transformação do homem, era que o homem, eu volto a repetir, Deus, Jesus, ele veio aqui, morreu numa cruz, mas o objetivo é só um, é preparar um povo. A própria Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo diz que é um povo especial, zeloso e de boas obras. Entendeu? É um povo santo, mas não é um povo santo porque deixa de comer isso, deixa de beber aquilo, que vive com a cara enfunada, não. É um povo separado. Separado. Santidade não quer dizer você vestir aí um vestidão arrastando no pé, você viver só jejuando, não, santidade quer dizer ser separado. Separado do que então, irmão? Separado do sistema do mundo. O mundo tem o seu sistema. Qual é o sistema do mundo? O sistema do mundo é o quê? É você dar para receber. O sistema do mundo é que amar somente quem te ama. O sistema do mundo é que querer os primeiros lugares na tribuna. O sistema do mundo é o quê? É você defender a sua religião, somente o seu grupo de pessoas. Quantas igrejas aí não estão igual time de futebol? Palmeiras e Corinthians, Santos e Flamengo, que os caras brigam. Ah, porque a minha igreja tem isso e a tua não tem. Ah, porque a minha tem isso e a tua não tem. Ah, porque a sua é mundana, porque não sei o quê. Ah, porque na minha igreja se batiza em nome do Pai só. Ah, porque a minha batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É porque a minha igreja salda com ósculos santos e a sua não salda. É porque a minha igreja... E assim por diante. O evangelho da discórdia. O evangelho das brigas. Quantas pessoas não estão na igreja, não estão nas igrejas, mas por que as pessoas fazem isso? Fica discutindo, né? As pessoas hoje estão discutindo sobre a mulher de Adão, se a mulher de Adão chamava Eva mesmo, ou se a mulher de Adão era Lilith. As pessoas vivem discutindo se aqueles filhos de Deus que fala lá em Gênesis, lá, era mesmo gigante ou se não era, se era mesmo os filhos de Deus. Você entendeu? Então esse evangelho, o evangelho que não leva o homem a caminho nenhum, que não leva o homem a nenhum lugar. O evangelho que salva é aquele evangelho que fala para você que você precisa amar a Deus, que você precisa amar o teu próximo, que você precisa deixar as coisas, de ter as coisas materiais como primeiro lugar na sua vida, entendeu? As coisas materiais é bom sim, é bom você ter carro, mas é bom você ter carro
Para quê? Para você usar na obra de Deus, usar para Deus, usar para ir na igreja, usar para viajar e não ter o coração preso nessas coisas. E não ir para as campanhas, que hoje é 7 dias, é as campanhas de Daniel, é as campanhas de José, é as campanhas de Elias, é campanha não sei do que, é campanha da quebra da maldição, é a campanha de não sei o que lá. Você entendeu? Não, o evangelho, o objetivo do evangelho é preparar você, preparar a sua vida, você entendeu? Preparar o seu corpo, é tirar você da prostituição, porque a Bíblia fala que o seu corpo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é preparar a sua mente, é preparar a sua vida. Esse é o objetivo do evangelho. Para quê? Para ir morar no céu, entendeu? Eu sei que muitos hoje estão dizendo aí que não vai haver arrebatamento, que Jesus vai vir e ninguém vai morar no céu, que não há juízo final. Eu sei que tem, mas é igual eu acabei de dizer aqui no começo quando eu fiz a introdução aqui, da passagem que eu li. Paulo falando que ele se maravilhava, 40 anos depois de Cristo, ele se maravilhava que os irmãos tão depressa se deixou se levar para um outro evangelho. Você entendeu? E hoje nós vemos aí pessoas que pararam de buscar Deus, pessoas que pararam de frequentar a igreja, pessoas que hoje estão em casa desanimadas. Por quê? Porque começa a ouvir um monte de coisa, né? Parece um monte de zangão voando em volta da cabeça da pessoa, que a pessoa desanima. Mas esse é o objetivo de Satanás, é trazer confusão. O diabo, ele só traz confusão na mente das pessoas. Você entendeu? Quantas pessoas que era sincero, que começou na fé, com sinceridade diante de Deus, e hoje estão com a sua mente deturbada. Hoje o diabo conseguiu vencer. Por quê? Porque esse evangelho mentiroso. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever lá no meu canal, mais uma vez eu peço, para que esses vídeos que eu faço possam chegar a mais pessoas, tá bom? Envie para outras pessoas. O meu canal é Verdade que Não Quer Calar. Eu vou colocar esse vídeo no Facebook e também no YouTube lá, tá bom? Que Deus abençoe. Um abraço, irmão Zezinho. Ore a Deus para que Deus oriente você.